Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa mentoria imparável. Tudo certo com vocês? Estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo aí? Me deem um ok aí para saber se está tudo bem, se está tudo certo. Falem comigo aí, só para eu saber que vocês estão me ouvindo bem. Ok, então nós estamos no módulo Autenticidade Radical. Esse mês a gente vai trabalhar esse assunto. Nós já tivemos a primeira aula na semana passada e agora nós estamos para a segunda aula, falando sobre autenticidade. Que bom, tá tudo certo. Estamos na nossa segunda aula falando sobre autenticidade. A autenticidade vem de ser autêntico. E para quem está assistindo pela primeira vez a nossa aula aí, fiquem tranquilos, tá? Vocês podem abrir o microfone quando vocês quiserem, podem perguntar. A gente vai conversar depois, no final da aula também, a gente vai ter um bate-papo, né? E eu quero falar justamente sobre essa questão nesse módulo aqui, sobre a autenticidade radical, mas sobre esse poder que nós temos de ser inconfundível. E por que que muitas pessoas, muitas vezes, não conseguem ser autênticos? Nós falamos na aula passada, só recapitulando algumas coisas, que quando você cria um personagem, quando você tem personalidades diferentes ou quando você se torna pessoas diferentes em ambientes diferentes, você precisa gastar muita energia, você precisa se preparar muito, você precisa focar muito naquilo para você ficar mudando de pessoa dependendo do ambiente. Quando você é autêntico, não. Quando você é autêntico, você é natural. Quando você é autêntico, você não precisa se esforçar tanto. E nós falamos sobre a questão da identidade. A gente vai lembrar um pouquinho na aula de hoje também sobre essa questão da identidade, mas eu quero falar com vocês sobre a coragem de não ser para todos. Nossa, como assim? A coragem de não ser para todos. Já quero começar conversando com vocês. Eu quero saber de vocês se vocês conseguem não ser para todos. Ou vocês ainda estão naquela fase de que eu não consigo magoar as pessoas, eu não consigo dizer não para as pessoas, eu não consigo não me preocupar com o que os outros vão pensar de mim, eu tenho medo de chatear os outros, eu tenho medo de magoar, eu tenho medo de fazer alguma coisa que possa machucar os outros. Eu quero entender de vocês, como que vocês estão nessa situação. Falem para mim, só para eu saber como que eu vou conduzir essa aula aqui. Eu preciso saber qual que é o nível que vocês estão ali nessa questão de... Às vezes você está sendo bonzinho demais, a gente falou isso na aula passada. Às vezes você tem esse medo de chatear, de magoar os outros e o que que os outros vão pensar de mim, ou de não ser aceito. Como que vocês estão? Fala, vocês têm essa dificuldade? Não têm essa dificuldade? Fala para mim. Não, 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 quero chat não, quero chat não. Quero microfone aberto. Não vou ler chat. Quero microfone aberto. É aula, participação. Quero vocês comigo aqui. Eu não tenho muita dificuldade, não, Nil, mas assim, dependendo do assunto, dependendo do local, dependendo do jeito, aí a gente fica mais assim, travada. E dependendo das pessoas, né? Sim. Acho que Também. a maioria das vezes, dependendo das pessoas. Entendi. Professor Samir? E aí, Nil, tudo bom? Boa tarde a Boa tarde. todos. Tudo? Boa pergunta essa questão aí de você comentou. Eu acredito que eu, Samir, eu não tenho essa dificuldade assim de me preocupar com que, até mesmo pelo fato de ser pastor, eu acredito que a gente tem que carregar uma identidade, como o senhor falou aí, sobre a pessoa ser verdadeira, ser uma pessoa que não vive duas personalidades, eu acredito assim, né? Eu acho que quando a pessoa vive duas personalidades, então ela vai sempre estar querendo agradar um ou outro.
independente da pessoa, do lugar, do ambiente. E quando você é uma pessoa, acredito, verdadeira, íntegra, então você não tem esse problema, esse dilema aí. É quando nós somos autênticos, né? Quando nós somos autênticos, nós Essa somos. palavra fugiu da minha mente ali. Exatamente, que é o tema da nossa aula aqui, do nosso módulo, né? Que é a autenticidade Sim, radical. sim, Alguém sim. mais? Alguém sente essa dificuldade? Alguém fala assim, eu tenho medo de agradar, de desagradar os outros. Muitas vezes eu não avanço justamente por causa disso. Alguém mais? Fala para mim. É importante que vocês falem para eu fazer um termômetro da aula também, para saber qual que é o nível que vocês estão. Nil, Pode falar. eu já tive muito esse problema de fazer as coisas para agradar os outros. Graças a Deus eu destravei, agora eu não me importo mais. Algumas coisas, principalmente, eu penso, isso é o melhor para mim, então eu vou fazer isso. Não importa o que a outra pessoa vai falar, porque é o meu futuro, é as minhas decisões e são as minhas consequências. Mas eu destravei essa parte, porque eu tinha muito. Eu sempre fazia o que os outros queriam. Até nas decisões da minha vida própria, em muitas situações eu fiz o que os outros queriam e depois eu que tive que arcar com as consequências. Mas graças a Deus agora já melhorou muito. Legal. Eu tenho acompanhado a Emanuele, não tem muito tempo assim, né, Emanuele? Mas eu tenho visto esse avanço, principalmente nas redes sociais hoje, ela se expondo, ela postando, ela mostrando a cara. E até pouco tempo atrás, ela não conseguia nem fazer isso, não é verdade? Não conseguia nem falar na mentoria, para vocês terem ideia. No primeiro dia que eu participei, nossa, várias vezes, na verdade, eu não falava porque eu tinha vergonha, porque eu não conseguia falar. E agora eu já consigo, nossa, todo dia eu tô dando um bom dia pro pessoal no meu Instagram. Que Mais alguém? bacana. Mais alguém quer falar? Então vamos lá. O tema da nossa aula hoje é a coragem de não ser para todos, e é isso que a gente vai aprender. E por que tentar agradar a todos destrói valor, autoridade e respeito? E aí nós entramos num ponto importante. Quando nós tentamos ou quando nós queremos agradar a todos, nós acabamos destruindo essas questões, né? Então, qual que é o objetivo da nossa aula hoje? Desenvolver maturidade emocional e estratégica para sustentar o posicionamento claro, compreendendo que rejeição não é fracasso, mas consequência inevitável de identidade definida, coerência interna e liderança real. Então, tudo isso a gente vai acabar falando na aula de hoje, dentro dessa estrutura aqui. Começamos pela ilusão da aceitação universal. O que vem por aí? Existe, e assim, estou falando de uma forma geral, de uma forma esmagadora. São poucas as pessoas que não conseguem entrar nessa estrutura. Quem já conseguiu tem um nível de consciência muito maior, mas existe uma fantasia silenciosa que governa muitas decisões e muitas vezes nós caímos nessa armadilha, que é a ideia de que é possível crescer, se destacar e ser aceito por todos ao mesmo tempo. É uma fantasia, como a gente está dizendo ali. É uma ilusão, é uma utopia, porque a gente não vai conseguir agradar a todos. Então, essa ilusão, ela acaba cobrando um preço muito alto. E para tentar agradar a todos, a pessoa ela começa a suavizar as suas opiniões, diluir valores e ajustar discurso conforme o ambiente. E aí, quando você entra nesse processo de querer agradar todo mundo, você acaba perdendo muitas vezes a sua identidade, porque não consegue. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Tem um ditado que às vezes a gente usa, e muitas pessoas usam por aí, que fala que nem Jesus Cristo agradou todo mundo. É verdade? No entanto, que ele foi crucificado, morto e sepultado. Não conseguiu agradar. E se você olhar, qual que era o mal que ele tinha feito? Se você for estudar as escrituras, você vai ver qual é a lei que ele quebrou. O que ele fez de errado? O que ele fez de mal para as pessoas?
E aí nós entramos num processo que nós achamos que para a gente se dar bem, para a gente poder crescer, para a gente poder fazer aquilo que a gente deve fazer, nós precisamos agradar todo mundo. Só que na aula passada a gente falou inclusive sobre isso. Quando nós nos posicionamos, ou quando nós assumimos a nossa identidade, ou descobrimos, ou despertamos a nossa identidade, nós já arrumamos treta com algumas pessoas. Você já parou para pensar que a partir do momento que você fala não para alguém, você já está desagradando ela? Porque às Sim. vezes as pessoas estão tão acostumadas com você dizendo sim, elas fazendo o que querem de você, elas falando para você, ó, vai para lá, aí você vai para cá, você vai. Aí daqui a pouco você fala assim, mas por que que eu tenho que fazer isso? A pessoa já fica brava com você. Você já desagradou. Você acha que realmente você vai conseguir agradar todo mundo? Aí eu pego uma palavra que a Emanuele falou ali. Opa, eu comecei a pensar em mim, eu comecei a olhar para mim, e eu falei, ué, peraí, né? Por que que eu preciso ficar nessa posição aqui, querendo saber se eu vou ser aprovado ou não, se eu vou conseguir ou não, se vai dar certo ou não, o que que vão pensar de mim? Só que muitas pessoas hoje estão travadas nesse processo, que é uma falsa ilusão. Achar que a gente consegue agradar todo mundo. E não consegue. Você vai agradar um e vai desagradar o outro, ou outros. Mas o que que é importante nesse processo? O que que é importante nessa estrutura? Não é o seu bem-estar? Não é você alcançar os seus objetivos? Não é você crescer? Você se desenvolver? Você estar feliz? Por que que muitas vezes a gente quer que os outros fiquem felizes e a gente não? Será que não é questão de identidade? Nós falamos isso na aula passada, sobre a questão da identidade. Será que realmente eu assumi a minha identidade? Será que eu estou fazendo realmente o que eu preciso fazer? Porque tentar agradar a todos, você começa a mudar o teu discurso. Você começa a perder os seus princípios. Você começa a perder os seus valores. Você começa a adaptar o seu discurso, porque, não posso falar isso porque fulano vai ficar chateado. Não posso falar aquilo porque fulano vai ficar chateado. Eu não posso aparecer, eu não posso postar uma coisa nas redes sociais porque alguém vai ficar chateado porque eu estou comendo em tal lugar, porque eu estou com fulano. Você não acha que você começa a querer se organizar dentro de uma caixinha para poder agradar a opinião de algumas pessoas e muitas vezes você não faz. Muitas vezes você não avança por causa disso? São questões que a gente precisa refletir, a gente precisa olhar para o que nós estamos fazendo. Então, do ponto de vista psicológico, isso ativa um comportamento de autopreservação social. Olha que interessante. Quando eu começo a me adaptar ao ambiente, eu viro um camaleão. Vocês já viram aqueles vídeos do camaleão? Ele vai passando por algumas coisas e ele vai assumindo a forma da cor daquilo que ele vai passando? Tem alguns videozinhos assim que colocam várias coisas de várias cores e o camaleão vai passando ali e de acordo com o que ele vai passando em algumas coisas, ele vai mudando a cor dele. Assim é algumas pessoas hoje em dia. Cada lugar que ela vai passando, ela vai se tornando um camaleão, ela vai mudando de cor, ela vai mudando o jeito de agir, ela vai mudando o jeito de falar. Eu não estou dizendo que você precisa se comportar da mesma forma em todos os ambientes. Comportamento é diferente. Se você vai sentar, por exemplo, numa mesa de autoridades, se você vai para um lugar onde requer que você esteja com um traje diferente, você vai ter que se adequar ao ambiente. Você vai ter que se vestir conforme. Você vai ter que. Você não vai poder chegar lá, né, Salatiel, falando gíria, tá ligado? Tem ambientes que não cabe alguns vocabulários. Por quê? Não é que vai mudar você, não é que vai mudar a sua essência. Na verdade, a gíria, né, alguns vocabulários que você usa é porque você já moldou o ambiente onde você estava. É assim que as coisas funcionam. Muitas vezes você já virou camaleão lá atrás para poder chegar ali e não consegue mudar a estrutura que você criou.
Mas o comportamento, ok, o comportamento ele precisa ser adequado. Pô, se eu tô lá no jogo de futebol, eu tô mais tranquilo. Eu vou estar mais à vontade. Eu vou fazer brincadeira. A gente vai ter uma zoação, vai ter uma resenha lá depois. Poxa, se eu tô no grupo de amigas, claro que eu vou conversar mais leve, mais tranquilo. Agora, se eu estou num lugar onde eu não conheço as pessoas, onde as pessoas não me conhecem, é um local estratégico, é um local de negócio, como vai ser minha postura? Vai ser a mesma coisa quando eu estou lá com os meus amigos jogando futebol? Claro que não. A minha postura é diferente. Só que a minha essência, a minha identidade, não. A minha identidade não pode mudar nesse ambiente. Só que algumas pessoas fazem o quê? Elas mudam a identidade. Elas fazem as mesmas coisas que as pessoas fazem. Elas têm as mesmas práticas muitas vezes. E muitas vezes essas práticas, isso que as pessoas fazem, ferem os seus princípios e ferem os seus valores. Ou seja, você assume uma identidade para cada ambiente. E aí esse é o grande problema. E hoje em dia está muito assim. As pessoas não sabem mais quem elas são. Elas são uma coisa no trabalho, mas elas chegam em casa, elas são outra coisa totalmente diferente. Eu conheço várias pessoas que dentro, vou falar da igreja, do ambiente religioso que eu frequento bastante, dentro do ambiente da igreja, nossa, é amorzinho daqui, é pegado da mão, parece o casal perfeito. Mas quando chega em casa, solta todos os animais, porque daí vira cavalo, vaca, égua, anta e tudo mais. Com os filhos. Por que que tem que criar uma imagem, os outros não podem perceber nada disso? E aí, quando eu chego lá, junto da minha família, quando eu chego dentro de casa, eu tenho que soltar tudo isso. Porque, na verdade, lá dentro de casa é quem eu sou de verdade. Quando eu estou sozinho, é quem eu sou de verdade. E a autenticidade radical é justamente a questão de você não precisar ser um camaleão, você não precisar mudar. E aí, o que que acontece? A nossa mente, o nosso cérebro, ela vai ativar um comportamento de autopreservação social. Nós vamos criar os caminhos neurais para essa preservação. Então, nosso cérebro ele vai associar a rejeição a uma ameaça, pois, historicamente, ser excluído do grupo significava risco de sobrevivência, né? Antigamente, quando você precisava pertencer a uma tribo, quando você precisava sobreviver, então é muito mais fácil você sobreviver em grupo, junto de outras pessoas. Então, esse comportamento ele já não é de agora, né? Mas hoje em dia você não precisa ter que mudar a tua essência, ter que mudar a tua identidade para você pertencer a algum grupo. A gente está hoje aqui, por exemplo, dentro de uma comunidade onde nós estamos buscando crescimento e desenvolvimento pessoal. Então, nós estamos dentro de uma estrutura onde todas as pessoas estão buscando isso. Então, fica muito mais fácil da gente conversar sobre isso. Fica muito mais fácil da gente falar sobre esses assuntos. Mas não é qualquer ambiente que as pessoas vão te entender. Garanto que muitos de vocês passam vários sufocos aí em ambientes porque as pessoas não vão entender a sua conversa. Eu hoje em dia tenho dificuldade em alguns ambientes. Porque não é todo lugar que eu consigo conversar. Tem lugar que eu tenho que ficar quieto, só escutando. Tem lugar que eu chego e é reclamação do começo ao fim. Garanto que vocês passam por isso também. E aí não cabe mais. Não consigo. Eu já olho e fico, não dá. Não dá, já começo a perceber esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude. E eu sei que não vai fluir nada, não vai para frente, não vai levar a pessoa a lugar nenhum. E por que que eu vou concordar? Por que que eu vou entrar na mesma que a pessoa? Por que que eu vou começar a reclamar? A tendência é a gente querer pertencer. A tendência é a gente querer estar nesse ambiente fazendo parte, sendo aceito. O nosso cérebro, ele já busca isso, essa aceitação. E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba entrando por caminhos em que a gente vai comprometendo todo o nosso processo. Por quê? A rejeição é entendida dentro do nosso cérebro como uma ameaça. Ameaça é perigo. Perigo, ou eu tenho que lutar,
ou eu tenho que fugir. Esse é o processo. Eu preciso sobreviver. Então, quando eu entendo que as pessoas estão me rejeitando, é como se eu entendesse que as pessoas estão me ameaçando. E aí eu preciso fazer de tudo para ser aceito, eu preciso fazer de tudo para pertencer, eu preciso fazer de tudo para estar ali. E se for preciso, eu vou quebrar princípios, eu vou quebrar os meus valores. Porque eu não tenho a identidade definida. Então, eu não sou autêntico. Eu não consigo manter isso. Eu não consigo, crescer diante de uma situação dessa. Então, o problema é que esse mecanismo primitivo, quando não é amadurecido, passa a governar as decisões estratégicas da vida adulta. É por isso que a gente vê muitos adultos hoje, desculpa o termo, né? Maria vai com as outras, que não consegue ter opinião própria, que não consegue assumir responsabilidade. E muitos desses adultos são pais, são mães, são tios, são autoridades, são um monte de coisa hoje, são profissionais que estão hoje aí. E aí? Por isso que a gente vê profissionais e profissionais. Por isso que você vê pais e pais, mães e mães. Porque nem todos conseguem ter essa estrutura. Que a maioria das pessoas preferem ser aceito. Fazer parte de um grupo, né? Fazer parte de uma comunidade, ser aceito ali. E para isso eu estou disposto a fazer o que for preciso, porque eu preciso sobreviver. E na verdade você não precisa desse pertencimento. Você pode, você está liberado para poder desagradar os outros. Sabe por quê? É você. Você tem que começar a pensar em você. Nil, mas isso não é egoísmo? Não. Eu estou para te falar aqui que isso é bíblico, inclusive, tá? Naquela passagem onde você encontra que você deve amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, está falando sobre isso. Não está falando sobre egoísmo. Está falando que para amar a Deus, você precisa se amar primeiro. Está falando que para você amar o próximo, você precisa se amar primeiro. É que a gente só entende o como a ti mesmo como a última coisa. Então a gente faz o Uhum. quê? Tudo pelos outros e nada pela gente. Quando você entende que você só consegue crescer quando você começa a fazer por você para você poder fazer pelos outros, você vê que o jogo é diferente. Só que você não agrada a todo mundo. Quando você entra nessa situação, as pessoas não te aceitam. Por quê? Porque você a vida inteira passou dizendo sim para elas e agora você mudou a tua postura. Quem que você acha que você é? Quem que você pensa que é para você mudar agora? Quem que você pensa que é para estar onde você está? Quem você pensa que é para chegar onde você quer chegar? E é esse ponto. Só que aí o que que eu faço? Eu me diminuo. Eu me diminuo para ser aceito. Eu me diminuo para poder caber dentro da caixinha que os outros estão me oferecendo. E esse ponto é importante dentro da autenticidade, porque o nosso cérebro cria essas aspirações, cria esses caminhos e faz com que a gente permaneça ali. Então esse mecanismo é perigoso e a gente tem que tomar cuidado, porque a gente sempre ficar se diminuindo para aceitar os outros ou para ser aceito pelos outros vai nos causar grandes problemas, porque vai chegar um momento que você vai falar não e as pessoas vão ficar chateadas com você. E como que você vai lidar com essa situação? Como que você lida com essa situação? O resultado não é aceitação, é invisibilidade. Porque quando você começa a dizer não, quando você começa a pensar em você, você passa a ficar sozinho. Porque muitas pessoas não vão, não vão te chamar. Muitas pessoas não vão querer você presente. Sabe por quê? Porque elas querem te manipular. Elas querem dizer o que você pode e o que você não pode fazer. E a gente passa por isso. Mas qual que é a grande questão aí? A grande questão é você saber quem você é. Quando você sabe quem você é, as pessoas param de te manipular. Você para de virar aquela marionete e fica com aqueles, né, com aquelas cordinhas aqui que as pessoas ficam fazendo. Você para de ser isso.
E aí, esse é o grande problema hoje. Porque quem é livre, quem entendeu que pode ser livre, quem entendeu que pode pensar fora da caixa, para as pessoas que controlam, se torna uma ameaça. É. Né, Esther? É isso. Quando você começou a pensar, quando você começou a olhar para você, você não se tornou uma ameaça? Sobre isso. E é assim. É assim, às vezes, no ambiente religioso, é assim dentro de um sistema político, é assim dentro de sistemas de empresa, muitas vezes, dentro da família. É assim que as coisas funcionam. Quando você entende quem você é e que você começa a se posicionar, você não aceita qualquer coisa. Poxa, isso é libertador, isso não é ruim. E a gente falando isso parece que é uma coisa ruim. Nossa, mas não é ruim. Se cada um cuidasse da sua vida, nós teríamos menos problema. Né, Josi? Se cada um tomasse conta da sua vida e conseguisse falar não para os outros, pronto, muita coisa tinha Deixa, sido. Nil, Oi, deixa só eu fazer um comentário que você falando aí, eu lembrei. pode Quando a fazer. gente faz isso, né? E vai fazer um ano, né? Agora, final de abril. Uhum. Então, o que que acontece? A minha chefe, ela tem uns sintomas meio narcisista, né? Então, ela sempre fala as coisas, eu fico na boa, na minha, tranquilinha, caladinha. E teve um tempo aí pra trás aí que ela começou a falar umas coisas e era justo com minha filha, né? E que era profissional, então tinha que saber. E eu peguei e falei com ela que não. Que a pessoa é profissional, ela sabe, mas a pessoa tem que respeitar o ambiente que ela tá. Você tem que fazer as coisas de acordo com o que o seu chefe quer que você faça, né? Aí ela, não, não é assim. Aí quando ela falou que não é assim, eu falei, é assim sim. Eu falei, você sabe por quê? Porque eu trabalhei num outro restaurante e eu não fazia o bife igual você faz. O bife é feito com a frigideira bem quente, você sela de um lado e sela do outro. E não cozinha no óleo. A mulher regalou o olho desse jeito assim pra mim, olhou assim pra mim, respirou fundo e saiu e foi falar com o gestor dela que ia me dar férias. Ela não gostou do meu posicionamento quando eu falei com ela. Ela já quis me dar férias. Aí no outro dia ela veio de novo. Eu falei assim: olha só, você me dá férias agora, pra mim não vai servir de nada. Meus filhos estão estudando e meus outros estão trabalhando. Pra que que eu vou ficar em casa? Eu falei com ela. Aí ela respirou fundo, já passou, e agora eu preciso de um dia e ela não quer me dar. Eu falei, não tô entendendo, a mulher queria me dar férias. E agora não quer que eu falte um dia. Mas por quê? Eu me posicionei e não deixei ela falar coisas que Desagradou, não né? tava correto. Não faz Desagradou. sentido. Eu desagradei ela. Então aí ela pegou no outro dia e falou comigo que como que eu pude falar daquela forma com ela, que eu tinha que prestar mais atenção. Eu falei, tudo bem. Não tive atenção de te ofender, mas você também presta atenção quando você fala com as pessoas. Assim como eu tenho que prestar atenção, você também presta. Porque voltou. Eu costumo aqui falar aqui em casa, aqui, já comentei aqui na aula, que eu não morro pelos meus filhos. Cada um com a sua morte. Mas se precisar, eu mato. Eu defendo, entendeu? Então, era isso só. É, é o que a gente está falando aqui do posicionamento. Muitas vezes, quando você vai se posicionar, você acaba desagradando as outras pessoas. E é normal, tá tudo bem, tá tudo certo. É assim. O que você está buscando, o que você está querendo, esse crescimento, esse desenvolvimento, para onde você vai, próxima fase, próximo nível, você não vai agradar todo mundo. Desculpa te falar. E ninguém tá nem aí para você. Ninguém tá se importando com onde você vai chegar ou onde você não vai chegar. E é assim que as coisas acontecem. E aí você vai ter que pensar em você. E não estou falando que é egoísmo. Pensar em você não é egoísmo. A gente pode até falar sobre isso na próxima aula, sobre trazer esse termo egoísmo, mas muitas vezes a gente acha que é. Pensar na gente é egoísmo. Não, a gente foi ensinado a não pensar na gente. A gente foi ensinado a pensar no sistema. A gente foi ensinado a pensar primeiro na empresa. Você foi ensinado a pensar primeiro no coletivo. A gente foi ensinado. E isso não tem muito tempo, tá? Isso é da Revolução Industrial para cá. Nós fomos ensinados. Vamos lá, vamos pegar aqui. Professores aí, né? Nós somos ensinados a sentar em fila,
Nós somos ensinados a erguer a mão para poder falar, um de cada vez. Por que que quando eu falo para abrir o microfone aqui, vocês ficam tudo aí? Não vou falar primeiro. Ah, vocês foram ensinados, vocês foram condicionados a isso. A gente foi condicionado. Quando você começa a se libertar, quando você sai dessa caixinha, que você vê que tem um mundo ali fora, você pode conquistar tudo aquilo que você deseja, já está disponível, tua cabeça explode. Buf. Fala, Manu. Você falou sobre pensar na empresa. Eu fui ensinada tanto a pensar na empresa que trabalhei doente, deixei o meu filho doente na escola. Quando eu fiquei doente, a empresa me mandou embora. Capaz, nem acontece isso. Da onde, né? Hum. Mas muitas coisas a gente foi condicionado, gente. Pode falar. Não? Muitas coisas a gente foi condicionado. Mas vamos lá, vamos avançar aqui no conteúdo. Aí nós entramos no ponto de que toda identidade forte exclui. Anota aí para você não esquecer. Toda identidade forte acaba excluindo algumas pessoas, algumas coisas e faz parte do processo. Vamos lá. Identidade não é algo neutro, tá? É algo definido. Ela define fronteiras, ela define limites, ok? Define limites. Onde há clareza, há exclusão natural. Tem coisas que você não aceita. Tem coisas que você não vai levar para frente. Tem coisas que você não vai deixar. Tem coisas que você não vai permitir. Eu sei quem eu sou. Eu sei até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. E eu sei até onde eu vou deixar as pessoas fazerem isso comigo ou não. E ponto, tem um limite. Aqui existe um limite. E as pessoas não podem ultrapassar esse limite. Ponto. Identidade forte. Acaba excluindo. Isso não é arrogância. É consequência. Identidade. Saber quem você é, saber para onde você vai, o que que você precisa fazer. E aí, a gente também não pode confundir, né? Identidade forte não é arrogância, mas você não precisa ser arrogante. Aí o poder das palavras. Aí saber usar as palavras faz toda a diferença. Existem formas de você dizer não. E tem muitas formas de você dizer não. Só que tem gente que não diz não, né? E diz sim para tudo, querendo dizer não. Ah, você pode tal coisa? Tá bom. Não falou sim, mas falou tá bom. Não queria, mas aceitou. Tem gente que não consegue recusar um convite. Ah, mas eu não quero ir. E aí tem a questão, tem aquelas pessoas que querem ficar justificando tudo também, né? Tem outra questão. Tem tudo isso. Então, não é você dizer não, não é você ser arrogante, mas o seu não precisa ser arrogante. Entenda essa diferença aí. Ó, o Douglas falou aqui, né? Eu já fui assim de aceitar todos os convites, né? De nunca dizer não. E aí tem sérias consequências em cima disso, né? Pessoas, ideias e marcas fortes não tentam caber em todos os lugares. Elas ocupam um lugar que lhes é próprio. Vamos lá. Vamos pegar aqui esse exemplo de empresas, de marcas, de pessoas bem posicionadas. Hoje, por exemplo, quem trabalha com redes sociais? O interessante é o quê? Você ter o seu público-alvo. Quem trabalha com vendas? Interessante é saber o público-alvo. É... Bom, vocês acompanharam o caso das Havaianas, né? Todo mundo acompanhou o caso das Havaianas, né? A, as Havaianas se posicionava como todo mundo usa. Então, assim, todo mundo tinha orgulho de sair do Brasil e andar de Havaiana. E todo mundo ficava assim, que estranho, né? Porque não é comum em outros países as pessoas andarem de chinelo. Chinelo é para ficar em casa. Mas as Havaianas estavam no pé do brasileiro em todos os lugares. Depois da polêmica, muita gente começou a queimar, tá? Entraram no radicalismo aí, tá? Até não vamos entrar nessa questão. Mas alguém teve a brilhante ideia de todo esse cenário
criaram uma empresa chamada Pé Direito, com a mesma estrutura, mesmo design da Havaianas. Em 5 dias, eles atingiram mais de 1 milhão de seguidores e fizeram um faturamento milionário sem ter um produto, com fila de espera, posicionamento. Aproveitou de uma situação, criou uma identidade, definiu ali, aproveitou um público e pegou aquele público. Quando você se posiciona, você vai agradar uns, né? E vai desagradar os outros. Normal. Quando a Havaiana se posicionou, ela sabia que ia dar toda essa polêmica. Nós não estamos falando de uma empresa infantil, de uma empresa que está começando agora. É uma empresa que tem tradição, uma empresa que tem faturamento. E pasmem, tá? Caiu as ações, mas aumentou o faturamento. E aí? Ganhou mídia? Não sei como que tá agora, porque eu não acompanhei mais. Mas a princípio, nas primeiras semanas, aumentou o faturamento. De repente, por um público que não consumia. Mas essa outra empresa que foi criada nesse processo, ela faturou e está faturando agora, porque ela se tornou a queridinha. Daqueles que não querem, daqueles que não aceitam. Tem gente que tanto fez, tanto faz. Garanto que muitos de vocês aí tanto fez, tanto faz. Eu não tô nem aí para opinião, para o que está falando, e tal. É confortável, eu vou usar. Tem gente que falou, não gostava mesmo, agora que eu não vou usar mais. Posicionamento. Sempre que você se posiciona, você agrada a uns e desagrada a outros. Então, nós precisamos entender o que nós queremos e não precisa tentar caber para agradar todo mundo, caber em todos os lugares. Você não vai caber em todos os lugares. Você não é bem-vindo em todos os lugares. Nossa, Nil, como que você está falando isso? Eu não sou bem-vindo em todos os lugares. Não, nem todo mundo gosta de você, vivente. Nem todo mundo gosta de você, desculpa. Talvez tem hora que nem Nil, você gosta de você. Tem hora que nem você gosta de você, nem você se agrada com você. Imagina só se os outros vão, todo mundo vai gostar de você. Mas a gente quer, ai, eu não posso fazer isso porque que fulano vai pensar que minha mãe que meu. ei, Nil, Oi. só fazer uma observação nesse caso que você está falando das Havaianas e desse pessoal aí que teve essa ideia brilhante aí no meio dessa turbulência, desse falatório dos Havaianas. Esse pessoal foi lá e criou essa marca, esse chinelo chamado Pé Direito. É aquela velha frase que diz que enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Pronto. Então, isso é o posicionamento. Ou você vai ficar chorando, ou você toma uma atitude para mudar a situação. Essa empresa ela já veio pensando num público que se desagradou, o público que foi desagradado. Né? Às vezes até colocou Sim, que sim. nem eu às vezes me aguento, né? A questão é essa. Você vai Aham. agradar uns e vai desagradar os outros. E aí você vai entender a situação. Mesmo Uhum. que você não agrade todo mundo, o que vai acontecer? Você vai encontrar pessoas que você vai agradar. E aí explora no sentido de que se beneficie, né? Esteja com essas pessoas, queira estar na presença dessas pessoas que você vai agradar. Ponto. Uhum. Mas Sim, sim, sim. esquece, não precisa se preocupar com quem você não vai agradar. Tá tudo bem. Faz parte do processo. Faz parte. O pastor Samir é pastor. Cada decisão que ele toma vai agradar uns e vai desagradar os outros. Não vai ser unânime. Não vai ser unânime. E muitas igrejas trabalham no sistema de a maioria vence. Né? Às vezes eu trabalho, eu faço parte de uma igreja onde vai para votação a maioria das coisas. E aí a maioria vence. Ah, mas não gostei. A maioria aceitou. Então é democrático. É igual às nossas eleições Tá. hoje. Ah, não gosto de quem. E aí, você vai fazer o quê? Lá está dizendo que a maioria votou e escolheu. A maioria votou e escolheu o seu prefeito. A maioria escolheu os vereadores. A maioria escolheu o governador. A maioria escolheu os deputados, senadores, o presidente. E aí? Ah, mas eu não gosto. O que vale a sua opinião se você não gostar? Nada. Não vai mudar em nada. Porque a maioria escolheu. E é isso que a gente tem que entender.
Muitas vezes você vai agradar uns e vai desagradar outros. E aí o que que você precisa fazer? Trabalhar com quem você vai agradar. Ponto. Ah, mas eu não estou agradando ninguém ultimamente. Segue o barco. Uma hora você vai encontrar alguém que você vai agradar. Então, não existe missão relevante que não tenha sido questionada, que não tenha sido criticada ou que não tenha sido rejeitada em algum momento. A rejeição, nesse contexto, não é sinal de erro, é sinal de alinhamento. Aí você vai ter que fazer apenas os ajustes necessários. Então, quem não suporta ser rejeitado nunca sustenta um posicionamento verdadeiro. Ah, mas eu não. Você não vai conseguir se posicionar. Você não vai conseguir falar não, você não vai conseguir seguir a sua vida, você não vai conseguir alcançar seus projetos, você não vai conseguir subir de nível. Você vai até, de repente, subir um, dois níveis e vai parar por ali. Mas você tem que entender que em um momento ou outro você vai ser. Vai ser rejeitado, as pessoas não vão olhar para você, vão ficar bravas, vai acontecer, tá? Vai acontecer em algum momento da sua vida. E aí, o medo da rejeição entra como um sinal de identidade frágil, porque eu não posso ter esse medo excessivo da rejeição, porque isso revela algo mais profundo do que sensibilidade emocional, revela uma insegurança da identidade, né? Uma insegurança identitária. Então, quando a pessoa não sabe exatamente quem ela é, qualquer discordância parece uma ameaça pessoal. Estão me perseguindo. Ah, estão fazendo isso. Eu me torno uma pessoa insegura. Me torno essa pessoa insegura. E essa insegurança passa a fazer parte da minha vida. Então, olha que interessante. Opa, deixa eu voltar aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Neurocientificamente, a rejeição ativa áreas do cérebro ligada à dor física. Porém, quando a identidade é sólida, essa ativação é regulada pelo córtex pré-frontal, que é responsável por significado, pelo contexto, por você raciocinar, né? Pela parte de raciocínio. Em outras palavras, quem tem identidade madura sente o impacto, mas não se desorganiza. Então, pouco importa se as pessoas gostam de você ou não, você vai continuar fazendo. Pouco importa se as pessoas estão te apoiando ou não, você vai continuar fazendo. Pouco importa se alguém está te ajudando ou não, você vai se levantar, você vai se vestir, você vai crescer, você vai se desenvolver, você vai procurar. Pouco importa se alguém está te ajudando ou não. O importante é que você sabe onde você quer chegar. O importante é que você sabe quem você é. E você não vai abandonar a sua essência. Você não vai abandonar a sua identidade. Você não vai querer se moldar dentro de uma caixinha ou ser a marionete de alguém para que as pessoas possam dizer o que você pode, o que você não pode, até onde você vai e até onde você não vai. E esse é o ponto, identidade, saber quem você é. Como que eu sei quem que eu sou? Você vai ter que ir direto na fonte. Qual é a fonte? É o Criador. A sua identidade está ligado com o Criador. Ponto. Vai ter que entender. Então, quem não tem identidade clara entra num colapso interno a cada crítica. Aí as pessoas ficam chateadinhas, elas ficam magoadas quando recebem uma crítica, quando recebem um comentário maldoso. Ah, não sei se já aconteceu com você, Emanuele, mas você começou a se posicionar nas redes sociais. Geralmente, quando a gente começa a se posicionar nas redes sociais, sempre vai aparecer alguém para fazer uma brincadeirinha. Ah, você está achando que você é blogueirinha agora? Você está achando que você é famoso? Olha quantos seguidores você tem. Não sei se já aconteceu, mas se não aconteceu, sinto muito te dizer, tá perto. Ainda não aconteceu. Por incrível que pareça, eu recebi somente elogios de algumas pessoas que eram próximas a mim no passado, mas agora eu não tenho mais contato. Mas não tive nenhum hater ainda, por enquanto. Mas vai vir de onde você menos espera. Pessoas conhecidas. Porque se é desconhecido, você não tá nem aí. Tanto fez, Sim, tanto com faz. certeza. Mas que bom. Que bom. Mas o que que eu quero que você entenda, vocês, né, de uma forma geral entendam, é que quando você está estruturado,
Quando você está com a identidade forte, você não está nem aí para o que vão falar. Porque às vezes chega a gente, vai querer te desanimar, vai querer olhar para você e falar assim: quem que você pensa que é para você estar nesse cargo? Quem você pensa que é para você estar buscando isso? Quem você pensa que é para estar se posicionando dessa forma? Quem você pensa que é para poder estar viajando? Quem você pensa que é? As Meu, pessoas fazem isso porque incomoda elas. Então elas precisam fazer o quê? Jogar uma pedra para tentar te atingir para você voltar no mesmo nível. Poxa, se eu não posso sair, por que que você pode sair? Pode falar. é, É, pode ele falar. fala, o meu filho fala umas coisas comigo assim, mãe, você posta umas coisas nada a ver. Para com isso. Eu falei, faz assim, tem um botãozinho lá que você aperta, parar de seguir, não visualizar. Eu falei, faz isso. Eu posto o que eu quiser, problema meu. Já exclui, vai Meu lá no próprio botãozinho, filho. você mesmo exclui ele. Sei lá, você não quer ver não, você não é obrigado a ver não. Você vai lá, elimina ele, faz o que você quiser. Você tá vendo o que você quer. Vai, Emanuele. Eu ouvi uma frase, eu tinha muita vergonha de falar nas redes sociais, tanto que quem me conhece sabe que eu nunca postava nada assim, de eu falando, divulgando alguma coisa. Aí eu escutei uma frase que diz o seguinte: vergonha não paga boleto. E foi uma coisa que me fez muito não tirar totalmente a vergonha, porque eu ainda tenho um pouquinho assim de muitas coisas eu não mostro, rotina, assim, coisa, eu não mostro muito da minha vida. Mas eu falo nas redes sociais, coisa que era uma coisa que eu não fazia porque eu tinha muita vergonha. Aí a vergonha não paga boleto, né? Então, quem não tem identidade clara entra nesse colapso interno a cada crítica. Não consegue avançar, porque vai ficar nesse colapso o tempo todo. Mas a gente precisa falar de um outro ponto aqui, que é a diluição como estratégia de sobrevivência. O que tem a ver a questão da diluição? Vamos lá. Vamos entender um pouquinho mais esse processo aqui. Para evitar rejeição, muitas pessoas adotam uma estratégia inconsciente de diluição. Falam o que esperam ouvir, evitam confronto, relativizam convicções e escolhem o caminho do meio, mesmo quando ele não apresenta ou representa verdades. Vamos pegar aqui quem é esse perfil, quem é essa pessoa. Facinho de você identificar. Aquela pessoa que fica em cima do muro, que não tem uma opinião clara, que não se manifesta, que fala simplesmente para poder agradar um, para poder agradar. Você conversa com ela, ela quer te agradar o tempo todo. Ela conversa com outra, ela quer agradar outra. Ela sempre está em cima do muro. Às vezes a gente entra nessa situação, nessa diluição. Nós queremos agradar todo mundo, nós queremos adaptar o nosso discurso. Quem trabalha com redes sociais, o teu conteúdo não vai agradar todo mundo. Não vai. É assim que as coisas funcionam. Então, essa estratégia até gera uma aceitação momentânea, mas cobra um custo silencioso, que é a perda de autoridade. E o mercado não confia em quem muda conforme o vento. Pessoas não seguem quem não sabe onde está pisando. Por isso que algumas pessoas ganham seguidores, daqui a pouco perde. Outras pessoas não ganham. Porque muda esse posicionamento. Uma hora tá uma coisa, outra hora tá outra coisa. Vocês acompanham ou acompanharam ou ouviram algum vídeo do Vic Vanilha? Vocês já ouviram falar? Já ouviram falar? Alguém já ouviu falar? Não. Esse cara, ele começou a se posicionar porque ele era satanista. E aí ele fez pacto do Lula e tal, ele falava isso nas redes sociais. Depois, esse cara, ele se converteu e virou evangélico. Aí ele estava se tornando pastor e tudo mais, estava abrindo uma igreja. Daqui a pouco ele se converteu ele se tornou um cristão messiânico. Ele começou a estudar a, a Torá, né, no Novo Testamento lá em hebraico, em grego e tal. E aí ele virou um cristão messiânico. Aí ele começou a falar só sobre isso. Daqui a pouco ele foi para a Ucrânia, lutar na guerra lá. Depois ele volta católico ortodoxo. E o posicionamento dele sempre mudando.
E as pessoas pararam de acreditar no que ele fala. Por quê? Porque cada fase, cada momento muda o posicionamento dele. Não é uma pessoa. Camaleão. É um camaleão. Entendeu? É um camaleão. Ninguém sabe, ninguém consegue confiar, por exemplo, nele. Ninguém consegue. E eu tô falando de alguém que já tá há bastante tempo nas redes sociais, tem muitos seguidores e tal, e algumas pessoas ficam lá seguindo só para ver o que ele realmente está fazendo ali, porque muitas pessoas não entendem. Porque há pouco tempo atrás ele estava numa posição, depois ele estava noutra, depois ele estava noutra, depois ele está noutra. Aí quando vai passando o tempo, ele está mudando. Ninguém sabe se é um personagem aquilo ali, ou se é uma pessoa real mesmo com transtorno, que é o que mais parece, se não for um personagem. Mas eu vejo alguns vídeos dele assim e fico dando risada. E de fato, quando ele estava falando algumas coisas relacionadas à Bíblia, é um cara que tem conhecimento, conduziu muitas pessoas aí. Mas a falta de posicionamento dele, de seguir numa linha ali, deixou as pessoas não levarem ele mais a sério. E aí entra nessa questão aqui, ó, que a autoridade não nasce do aplauso. A autoridade nasce da coerência sustentada ao longo do tempo. O tempo mostra tudo. O tempo mostra quem você é. O tempo mostra o que você está disposto ou não para alcançar seus objetivos. O tempo revela a sua verdadeira identidade, se ela está sólida mesmo, ou se ela é flexível, se é uma identidade de camaleão. As pessoas com autoridade não pedem permissão para existir. Elas ocupam o espaço que lhes cabe, mesmo quando isso gera um desconforto. Mesmo quando não agrada as pessoas. Elas não pedem permissão para existir. Elas ocupam o lugar delas. Ponto. Elas sabem qual que é o lugar delas. E ela começa a se posicionar e ela vai lá e pega o lugar dela. Pronto. É isso. Por quê? Identidade. Então, no mercado, marcas fortes não disputam atenção, elas criam referência. Na vida, pessoas fortes não explicam excessivamente suas escolhas. Elas sustentam as suas escolhas. E a tentativa constante de agradar comunica insegurança e não empatia. E é muito fácil você identificar quem está querendo agradar e quem realmente sabe quem é. É muito fácil. Muito fácil. Respeito não é concedido a quem agrada, mas a quem se posiciona. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para poder falar com você. Muitas vezes você está querendo agradar todo mundo. Muitas vezes você está querendo pertencer ali a uma comunidade, a um grupo, algumas pessoas, tem pessoas importantes, tem pessoas que podem me ajudar, tem pessoas que. E aí você quer ficar agradando, você não sabe falar não, você não sabe se posicionar, você não sabe qual que é o seu papel. E aí sabe o que que vai acontecer? Vai chegar um momento que as pessoas não vão confiar em você, porque você não tem o posicionamento, você não sustenta, você não consegue se sustentar. E como eu disse, o tempo vai revelar a sua verdadeira identidade. Você pode até enganar agora, você pode até continuar enganando, você pode até criar um personagem, mas você não consegue sustentar esse personagem por muito tempo. Vai chegar um momento que a verdade vai aparecer. E se tem uma coisa que vem com o tempo, é a verdade. Pode não ser no seu tempo, mas no tempo certo, ela aparece. No tempo certo, ela mostra quem verdadeiramente você é. Então, a questão do respeito, ninguém vai te conceder o respeito se você ficar querendo agradar todo mundo. Mas quando você se posiciona, as pessoas te respeitam por aquilo que você é, pela sua identidade. E aí, o nosso último ponto aqui é a questão da rejeição como filtro e não como ameaça. Eu preciso usar isso como um filtro. Quando a identidade está clara, a rejeição deixa de ser um ataque e passa a ser um filtro. Ela afasta o que não está alinhado e aproxima o que faz sentido. Isso gera relações mais saudáveis, oportunidades mais coerentes e crescimento mais sustentável. E até espiritualmente, a rejeição muitas vezes protege de caminhos errados. Psicologicamente, ela fortalece a autonomia. Estrategicamente, ela limpa o terreno para a construção de algo mais sólido. Então, muitas vezes você vai ser rejeitado.
Muitas vezes não vão aceitar você em determinados ambientes, pela sua postura, pelo seu posicionamento. Tá tudo bem, tá tudo certo. Isso vai te proteger de muitas coisas, de muitos caminhos errados. Esse seu posicionamento vai fortalecer a autonomia, porque quanto mais você sustentar o seu posicionamento, tendo convicção de quem você é, as pessoas vão começar a olhar para você diferente. E de forma estratégica, você vai começar a limpar o terreno daquelas pessoas que não estão com você e que querem que você agrade elas, para construir algo mais sólido. Então, quem evita toda a rejeição vive cercado de ruído, e quem aceita constrói clareza. E aí nós entramos na nossa tarefa que eu quero deixar para vocês aí, para a gente fechar essa aula com chave de ouro. Eu quero que você identifique situações recentes em que houve adaptação excessiva para poder evitar o desconforto ou rejeição. Vai analisar quais valores, quais opiniões e quais decisões foram suavizadas para poder manter a aceitação, que às vezes a gente faz isso, né? Dá aquela de camaleãozinha ali. E definir um posicionamento claro em um desses pontos e sustentá-lo conscientemente durante a semana, sem agressividade, sem justificativas excessivas e sem a tentativa de querer ficar agradando. E aí eu abro para vocês agora para perguntarem ou para tirarem dúvidas ou até mesmo para compartilharem o ponto de vista de vocês dessa aula aqui falando sobre a autenticidade radical e principalmente desses assuntos que a gente falou aqui. Vamos lá. Quem é o primeiro? Você não precisa Boa aprovar. noite, eu entrei agora, então não vai dar para eu opinar. Aí, a justificativa excessiva, querendo ser, né? Querendo agradar todo mundo. Ah, entrei agora, Ei, não posso Mas opinar. essa parte, essa parte finalzinha que eu peguei ali é a mesma coisa que a gente fala lá no curso de vendas, né? Quando você cria o personagem com muitas mentiras, você acaba se atropelando naquilo mesmo. Entendeu? Chega uma hora que não sustenta, não tem como. Por isso que no curso de vendas eu falo, não venda um produto com mentira, porque a pessoa vai voltar e você vai se atropelar e perder um cliente por conta de uma bobeira. Viu? Tá preparado, viu? Vai lá. Falando do pessoal, eu tive a oportunidade de dizer não hoje, porém eu tive dificuldade. E aí o que que aconteceu? Por quê? Porque era uma pessoa querida. Era uma pessoa querida. é, eu vi depois a história, né? Eu disse sim, aí eu vi que ia depois que ia me prejudicar. Aí eu fui lá e falei, olha, aconteceu isso, não vou poder fazer para você porque eu tenho um horário para cumprir e tal. Aí a pessoa, tá, mas agora eu já aceitei. Aí eu me posicionei. Eu falei, ok, mas eu errei. Eu disse sim, mas na boa intenção, porém eu tenho um compromisso. Eu tenho que desfazer. E aí a pessoa tentou argumentar e eu disse, novamente, eu errei. E aí eu quero deixar aqui uma situação que eu fiz sábado. Sábado, alguns não me conhecem aqui, e eu não sei cozinhar. Então eu fui fazer um curso de brownie no Centro Europeu sábado. Meu Deus, que dificuldade do negócio. Tá tudo bem. Mas o que que eu quero trazer aqui? Que lá na turma, né, o aluna. Então, eu estava ouvindo o professor, igual eu estou ouvindo o Nil aqui, as orientações. E eu sou muito caxias no negócio, sabe? E o professor falou uma coisa, e eu disse, tá bom, dá para fazer. Aí a outra pessoa falou, vamos fazer não sei o que, correndo. Quem tem mais habilidade na cozinha, né? Eu tenho muita dificuldade pelo meu déficit de atenção. E a pessoa, eu falei assim, calma, é, eu preciso errar, tá? Aí a pessoa, como? Não, eu preciso errar, me deixe errar. E interessante, quando eu falei isso, a outra moça que estava na mesma equipe falou: Nossa, que frase boa, Júlio.
porque a gente quer ser perfeito. E eu tenho certeza que tem gente aqui que cozinha melhor do que eu. E já está acostumada a fazer as coisas na correria. Então, a cozinha, para mim, é um ambiente hostil. É um ambiente que eu não domino. Então, eu tenho que ter dificuldade. Eu tenho dificuldade. Então, quando eu também me posicionei dizendo eu preciso errar, foi muito legal também. Porque eu não me senti menor por isso, não. E a gente acha que a gente não pode errar nunca, né? A gente o sistema, né, que eu falei ali. É, O sistema diz que você tem que ser perfeitinho, você só pode acertar, você nunca pode errar, porque senão você é um fracassado. e um detalhe, ficou muito bom meu brownie. Não sei. Não, ficou muito bom. É, mas assim, é compartilhar isso mesmo, porque quando eu falei essa frase, eu falei muito consciente ela, eu preciso errar. Porque senão a gente começa a entrar no looping, nós somos perfeitos, e aí a gente entra no não que a gente não diz para outra pessoa, que senão eu ia deixar. Faz assim, então, você sabe mais do que eu, Tom, pode pegar. Não, eu preciso errar. Senão não ia adiantar nada, né? Como você falou, você não tem habilidade, você foi para lá para poder desenvolver alguma coisa, para aprender alguma coisa nova. Então, se você transfere essa responsabilidade, você volta de lá sem nada, sem ter uma experiência, né? É uma coisa que eu estou me desafiando esse ano, a fazer coisas pela primeira vez. Meu Deus, como é difícil. Isso. Porque pela primeira vez a gente sempre vai ter dificuldades. Obrigado por compartilhar. Mais alguém? Mas também quando faz, boa noite para todos, mas também quando faz alguma coisa que é pela primeira vez é desafiador, né? E a gente, fazendo pela primeira vez, a gente se desafia a conhecer coisas novas, né? Saber das nossas capacidades também, né? Porque é que nem hoje de manhã a gente estava conversando, nós estávamos, eu, uma chefe, mais uma colega, e aí ela citou uma situação que aconteceu um tempo atrás, e ela falou assim: Nossa, a Daisy, o assunto parou ali. Viu que errou, o assunto parou e acabou, porque eu não fico batendo boca. Não adianta. Você errou, errou e acabou. Não adianta ficar ali, porque foi assim, porque foi assado, porque tem que dar explicação. Não, errei, tudo bem, tá tudo certo, vida que segue. E aí ela falou assim: Eu já não tenho essa paciência, porque eu quero justificar o porquê que eu errei. Eu falei: Não, errou e acabou. Vamos, vida que segue, vai fazer a coisa certa e vamos tentar resolver. Então, assim, a gente não pode ficar dando sempre explicação de tudo, né? Que nem o Nil fala. Ah, não consegui assistir a aula? Tudo bem. A gente sempre tem uns inconvenientes, às vezes acontece alguma coisa, mas não precisa ficar se justificando toda vez, porque a gente cria isso como uma coisa normal, né? E vai se repetindo, repetindo, repetindo. Não, olha, não assisti a aula porque não deu, acabou. Uma Eu coisa, não por exemplo, consegui, acabou ali. é a pessoa me mandar uma mensagem no particular e falar assim, ó, não consegui, não vou conseguir. Isso é uma coisa, eu não preciso nem saber o porquê. Não conseguiu, ok. Mas o que que acontece? Muitas vezes entra no ambiente para poder ser aceito, né? Tem pessoas, por exemplo, que às vezes não conseguem assistir todas as aulas, falam assim, eu não, não consigo. Tentar uma justificativa é uma forma de querer pertencer, que é o que a gente está falando ali. Eu quero pertencer, eu quero que as pessoas me aceitem. Então, para as pessoas me aceitarem, eu preciso justificar, eu preciso trazer o meu ponto, eu preciso que as pessoas me olhem pela situação que eu enfrentei e elas consigam estar comigo. E não é uma aceitação. É você querer se moldar dentro de um processo com medo Aham. É, de ser rejeitado. é que nem eu falo, né? Às vezes isso, às vezes as pessoas querem ocupar o seu lugar, o seu cargo, querem estar onde você está, é o que eu sempre falo, mas não sabe os tombos que você levou até ali, o tanto que você se dedica por estar onde você está hoje, né? Que nem hoje eu conversando com a minha chefe, eu falei, todo mundo quer o meu lugar, mas ninguém quer fazer o que eu faço. Então, assim, não sou melhor que ninguém, só que o que que eu faço? Eu procuro fazer as coisas e não corro lá, ai, vamos fazer como? Não, eu vou lá e resolvo. Ela me pede para fazer uma coisa, eu vou lá e resolvo. Então ela já pede para mim porque ela sabe que eu vou resolver. Ela não precisa sair atrás consertando as coisas. E as pessoas assim, elas querem que toda hora você ganhe um elogio. Não, você fez tal coisa, nossa, que maravilhoso. Não é assim. A gente mesmo tem que ir lá e fazer
e fazer bem feito e a gente saber que fez e aquilo ali acabou. Ninguém precisa te elogiar. As pessoas estão vendo o que você está fazendo. Você não precisa esperar o elogio delas, né? Porque quando a gente se posiciona já sabendo quem a gente é e que nem o Nil sempre fala, e para onde a gente quer ir. Então, assim, não importa se daqui para aí você vai atravessar um buraco, a lama, a chuva, o que acontecer, você tá indo. Você pegou aquele seu sonho, aquele seu projeto e você tá correndo no caminho dele. Então, obstáculos vão ter em toda situação. É o que eu entendo, né? Toda situação vai ter um obstáculo na igreja, na vida social, na internet, qualquer situação. Sempre vai ter algum empecilho no serviço também, porque não é fácil você trabalhar num ambiente com mais pessoas, com várias cabeças pensando diferentes, são ideias toda hora diferentes, né? E graças a Deus, assim, depois que eu tô na mentoria, ninguém me abala, sabe? Se eu vejo que a situação não tá muito legal, eu dou um jeito de sair, dou uma risada e vou embora, e não discuto. Aí eles me falam, como que você consegue? Porque no meu setor, eu tenho que tomar conta de 10 setores, então pensa que são pessoas diferentes toda hora. E fora as pessoas que fazem, cumprem pena, né? São pessoas da sociedade que têm penas para cumprir e cumprem em liberdade. E aí eles vêm lá para trabalhar comigo. Eu ponho para trabalhar. Daí as pessoas falam assim: Nossa, Deise, é tão difícil quando você não tá, porque ninguém sabe onde a gente vai fazer as coisas, e você não. Fulano faz isso, ciclano faz aquilo, por quê? Porque eu me posiciono, eu não deixo eles tomarem conta de mim. Eu que tô aí para mandar neles. Então, assim, você tem aquele poder, você vai executar o que é para ser. Exato. Então, eu me posiciono. Porque se eu Posicionamento. deixar lá vão ter, eles não vão fazer o que é para ser feito. Exatamente. Maria Meire, Oi, boa noite. Antigamente, eu justificava muitas coisas. Tudo é justificativo. Aí, né, um processo que eu estou ainda, ainda bem que eu estou também com ele aprendendo muito, é, aí, um tempo atrás, eu percebi que eu justificava na minha cabeça para falar para a pessoa. Eu falei, para que eu vou falar isso? Por que eu estou justificando uma coisa que não vai ter relevância, né? Então, assim, a gente cria esses monstros na cabeça, né, e tal, né, para a gente, igual o Nil falou aí, ser aceitação, tal, né? Então, assim, a gente tem que perceber o que a gente também pensa, né, para não ir avante e sair correndo assim, e falar. Então, assim, hoje eu penso muito, né, de, tá, a verdade é essa, então a verdade é essa, tá bom, então que eu posso fazer? Então, assim, a gente tem que policiar também, eu acho, assim, né, nesse processo que não é fácil, de também esses medos, querendo aceitar e tal. O meu marido, de vez em quando, fala assim, né, ela, você me elogia. Eu falei, mas se eu não me elogiar, quem vai me elogiar? Se eu não olhar para mim primeiro, quem vai me olhar? Então, quando eu aprendi isso, e você falou até hoje aqui, Nil, que não é egoísmo, isso para mim, há muitos anos, para mim isso era egoísmo. Há muitos anos da minha vida eu passei pensando que primeiro o outro, aquela a historinha, primeiro colocar máscara em você, eu não entendia isso, eu não entendia. Eu falei, gente, como assim eu vou colocar máscara em mim se o outro está morrendo? Como que eu posso fazer isso? Né? Então, quando eu internalizei isso, que primeiro a máscara em mim, eu posso ajudar o outro, quando eu tive essa tá internalização, certo. que eu parece que tirou um peso das minhas costas, né? Então, assim, é isso que todo mundo está falando aí, é bem relevante mesmo. E aí eu queria dar essa contribuição também, Que ou é, que é esse o meu tema da jeito. nossa aula, né? A coragem de Sim, não ser para todos. E é isso que eu quero que vocês sim. levem hoje. Essa coragem de vocês não serem para todos, vocês não são para todos. Não vai agradar todo mundo. Fala, Josi. Josiane Carioca. Tem duas Josi, né? Tá fechado o microfone. Sumiu aqui. Sobre se justificar lá no meu trabalho, a moça que me ajuda lá, ela vai querer se justificar para mim, eu falo com ela, não justifica que piora. Aí ela começa a rir. Aí acontece outro episódio e ela vem de novo. Eu falei, não justifica. Ela, você tá certa. E Não tem muitas vezes justificativa. é isso mesmo. Você tenta justificar, você só piora a situação. Tem Só vai momentos que às vezes piorando, é só melhor você piora. ficar quieto
assumir, Uhum, errei, uhum. pronto, acabou, do que ficar justificando. Mas é a coragem de você saber que você não é para todos, tá? Então você não é para todos. Essa é apenas a nossa segunda aula desse módulo Autenticidade Radical.